Wagner Mancini está falando, vamos lá. Fizemos um jogo bom, fomos melhores no início do jogo, no primeiro tempo, e acho que o Palmeiras equilibrou as ações na segunda etapa. O resultado, ele poderia ter sido diferente. Acho que o São Paulo teve boas oportunidades, assim como teve o Palmeiras também, mas pelo volume de jogo apresentado ao longo dos 90 minutos, eu acho que o São Paulo teve uma ligeira vantagem, né? Nós sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe que tem um poderio ofensivo muito grande, e enquanto o São Paulo marcou de perto, o Palmeiras teve dificuldade na sua armação, né? E aí, ao término já do primeiro tempo, foi quando, após a marcação do pênalti e a volta, o São Paulo bobeou um pouquinho ali nos últimos 10 minutos, né? E voltou num jogo equilibrado na segunda etapa. O Palmeiras saiu um pouquinho mais de trás, mas acho que seria mesmo a tônica da partida, né? Duas equipes que se equiparam, né? O São Paulo melhorou muito nesses últimos jogos, né? Infelizmente hoje fez um jogo diante do seu torcedor, que nós temos aqui que exaltar, né? A torcida do São Paulo, ela foi brilhante, ela jogou junto durante toda a parte do jogo, né? E por isso o São Paulo teve êxito. Lógico, a gente lamenta o resultado, mas está satisfeito em virtude de ter visto uma equipe que brigou em igualdade de condições. Mancini, qual que é a sensação, qual o sentimento que passa por você que vai ter que entregar, digamos assim, o cargo na terça-feira para o Cuca? É o sentimento de dever cumprido? Você achou um time, está entregando um time para o Cuca? Ou é um sentimento de lamentar, de não poder ir até o fim do Campeonato Paulista como técnico do São Paulo? Não, de maneira alguma. Até porque eu vou até o final, né, já numa outra função. Aquilo que foi estabelecido e acertado com o Cuca lá atrás foi cumprido. Então nós tivemos uma vitória nesse sentido, porque o São Paulo fez a contratação de um treinador e a única maneira que tinha deste treinador assumir a equipe seria que alguém fizesse durante 50 dias ali a parte dele, porque naquele momento ele estava impedido em termos médicos para assumir o seu lugar. A partir do momento em que hoje o Cuca chega na semana que vem e tem uma equipe que já está no caminho daquilo que todos nós achamos ideal, uma equipe que tem renovação dentro dos 11, né, e que certamente vão haver mudanças a partir do momento em que ele assumir também aos seus olhos. Eu acho que o São Paulo acertou lá atrás quando acertou com o Cuca, quando esperou que esse momento de transição fosse feliz e vitorioso, e ele foi vitorioso, porque hoje nós estamos numa semifinal, em igualdade de condições ainda para a segunda partida. Então acho que o Cuca chega num momento bom, e felizmente, e a entrega ela é natural, até porque isso foi acordado, e tudo que é acordado não é caro. Mancini, ainda sobre isso, eu queria insistir um pouquinho, porque foi passado para a gente que ele poderia assumir a partir do dia 15 de abril, e por conta da recuperação dele, isso foi antecipado. Exato. Qual é a explicação para essa mudança nesse momento e aquilo que você entende que ainda precisa ser melhorado coletivamente para que o São Paulo se torne uma equipe sólida? Eu acho que em termos de melhora, o São Paulo ele já é uma equipe muito mais sólida. Talvez a equipe ainda não esteja no ponto ideal que todos nós sabemos que pode existir. Por exemplo, o São Paulo teve um dia a menos de descanso e eu senti nos últimos minutos um desgaste excessivo de uma equipe que jogou no domingo, na quarta e no sábado, sendo que nós não temos ainda um elenco farto para poder suprir todas as ausências caso elas aconteçam, né? Então isso foi um ponto onde eu vi dentro da partida. Em termos técnicos táticos, acho que a equipe evoluiu muito, mostrou isso nesses últimos jogos, inclusive hoje, mas ainda falta alguma coisa, né? Falta você apertar um pouquinho mais, sair um pouquinho mais de trás com rapidez, falta ter um pouquinho mais de velocidade objetiva dentro das partidas. Então essa mudança, logicamente que ela leva tempo, né? Não são em semanas ou em um mês que você vai atingir a plenitude.
o São Paulo está na segunda metodologia já de treinamento e certamente vai entrar numa outra metodologia do Cuca. Nós tentamos alinhar aquilo que eu penso sobre futebol e o que ele pensa para que essa transição fosse feita com inteligência e acho que a gente atingiu isso daí. O time hoje joga de uma maneira muito mais leve, muito mais solta e tenho certeza que o Cuca vai chegar e vai pegar uma equipe já mais perto daquilo que ele pensa, que com certeza algumas mudanças acontecerão, mas já mais perto daquilo que ele pensa. E a outra pergunta... Por que está acontecendo essa transição nesse momento? Por que está então, nós tínhamos que estabelecer uma data e foi estipulado dia 15, mas entre nós sabíamos que se caso ele se recuperasse antes, se ele tivesse alta médica antes, que ele assumiria antes. Então não está fugindo nada, é que foi passada uma data porque nós tínhamos que passar alguma coisa. Então foi dado dia 15 de abril, mas com possibilidade dele assumir antes. Mancini, duas questões, por favor, boa noite. Primeiro, em relação à base do São Paulo. Levando em conta que hoje o São Paulo tem um time mais sólido e a garotada está dando conta do recado e vem se destacando, você acha que no São Paulo e nos times do Brasil, a galera deveria olhar mais para a base, dar mais oportunidade para a molecada da base? E a outra questão, levando em conta que se você, teoricamente, evita uma derrota jogando fora de casa, para decidir no mata-mata, jogando em casa, você consegue a classificação de forma mais fácil. Você acha que o Palmeiras é favorito nesse duelo, no próximo? Sinceramente, diante do que eu vi no jogo de hoje, não. Eu acho que as equipes se equiparam. Acho que vai ser um outro jogo nesse molde, né, com oportunidades de ambos os lados, né? Talvez o Palmeiras, pelo fato de jogar dentro do seu estádio com a sua torcida, tenha um pouquinho mais de força ofensiva, mas eu vejo o equilíbrio, né? Eu vejo uma grande oportunidade do São Paulo, de repente, bater um carimbo que houve uma mudança de fase, que houve uma mudança em tudo aquilo que a gente já viveu esse ano, porque foi muita pressão, foi muita cobrança. Então nós temos a possibilidade, diante de um rival, na casa do rival, de estabelecer a nossa vaga final do campeonato. Então isso é uma coisa muito importante. E sobre a base, é lógico que todas as equipes querem ter uma base que possa ser o sustentáculo do clube, né? Porque a venda de jogadores, ela é exatamente aquela parte do orçamento de qualquer equipe que faz diferença. Então, quando você tem uma base boa e você pode vender jogadores, você usa os atletas, você vende os atletas e tem ganho com isso, você consegue valorizar aquilo que você fez em casa. Acho que a base do São Paulo nos últimos tempos aí, uma das melhores do Brasil, né? Até pelos atletas que a gente vê tendo destaque não só no São Paulo, mas também fora, no exterior. Então acho que é uma forma inteligente sim de se formar e de se perpetuar uma equipe grande. Mancini, tudo bem? Tudo bem. Uma curiosidade em relação ao Pato, né, que acertou com o São Paulo. Imagino que você tenha participado de todo esse negócio e também conversado com o Cuca sobre o Alexandre Pato, e muito torcedor, ele gostaria de entender assim, de que forma o São Paulo pensa em utilizar o Pato. Tem o Pablo, que é um jogador que chegou, joga mais centralizado, tem o Antony, que está muito bem pelas beiradas, o Everton voltando. De que forma que você acha que o Pato pode ser utilizado nesse time do São Paulo? Claro que é uma projeção, mas já dá para tentar imaginar mais ou menos esse encaixe do Pato? Então, aí eu tenho que falar já numa nova função, né? Porque o Cuca assumindo, lógico que a ideia dele vai ser materializada, né? Eu, vendo de fora, acho que o Pato, ele tem tudo para ajudar e muito, porque é um atleta talentoso, é um atleta de um refino técnico muito importante, é um finalizador nato, então todas as equipes grandes têm que ter jogadores assim. Se ele vai ser titular, reserva, isso aí a gente não sabe, né? Porque o tempo também, ele acaba demonstrando uma série de coisas que lá atrás a gente pensava que seria de uma forma e é outra. Ninguém imaginava que o São Paulo fosse passar em março por essa mudança total, por essa transformação, né? Mas eu não tenho dúvida que é um atleta experimentado, que já passou no São Paulo, que deixou saudades, o torcedor gosta. Então eu acho que essa química, ela tende a ser favorável ao clube. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$ 19,90 por mês.